Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje temos o prazer de receber o deputado federal Arnaldo Faria de Sá para uma conversa muito importante, muito interessante com todos vocês. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje conversando com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Aliás, o deputado Arnaldo é de São Paulo, capital. Advogado, contabilista, radialista e professor. Está no 8º mandato da Câmara. Aliás, vem desde a Constituinte, né, deputado? Desde a Constituinte, igual, sempre brigando em defesa da Previdência e Assistência Social, dos servidores públicos. É uma bandeira nossa, que a gente não arreda pé, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos, e com o apoio da FESPESP, que é fundamental. Eu comecei a levantar ontem os projetos, ou seu, ou que você foi relator. Precisa de muitos programas para falar sobre todos os projetos, né, deputado? O deputado realmente é muito ativo na Câmara dos Deputados, né? Aliás, o deputado foi secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação aqui em São Paulo, depois foi secretário de Governo da Prefeitura Municipal de São Paulo, e hoje é de comissões permanentes, Constituição e Justiça e de Cidadania, Seguridade Social e Família, Viação e Transporte, Segurança Pública e Combate ao Crime, foras especiais, né, deputado? Uma série de comissões do Código de Processo Penal, do percentual mínimo para a saúde, desarmamento, Código de Processo Civil. Código de Processo Civil e agora CPIs também, né? Inclusive na Petrobras, né, deputado? Verdade. Mas você falou de uma coisa importante aí que me lembrou agora em relação ao desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e agora nos Jogos Paralímpicos. Em 1993, nós começamos aqui em São Paulo atividades esportivas para deficientes. E a gente, naquela época, começou com atividades para deficientes visuais, físicos, mentais e auditivos. E na época as pessoas até ironizavam aquela atividade que chamava Esporte Sem Barreiras. E o Brasil hoje tem dado mostras que realmente tem um resultado bastante positivo. E espero que agora, terminada a parte normal do Pan-Americano, nos Paralímpicos agora do Pan-Americano, o Brasil vai ter um grande desempenho sem dúvida nenhuma. Então começou quando o senhor era secretário de... 93, quando era secretário de Esportes. Olha só, uma coisa nova aí que a gente não sabia, deputado. E naquela época, inclusive, estava sendo privatizada a CMTC, e nós discutimos com o prefeito Paulo Maluf à época, que tinha que criar um sistema de transporte para pessoas com deficiência. Hoje, com satisfação, a gente vê várias viaturas do Atende pelas ruas, que é uma obrigação criada naquela época, em 93, se tornou realidade até hoje, e o próprio governo do Estado agora também copiou esse modelo, criando o Fique Ligado. Então a gente tem que ter essa preocupação. Nossa luta no Brasília também inclui essa batalha, a lei de inclusão que a gente chama, né? Quer dizer, hoje as pessoas com deficiência, dependendo do grau de deficiência, tem 3 modulações, grave, média e moderada, ela tem tempo menor de aposentadoria. E uma outra conquista importante, não tem fator previdenciário nessa questão de aposentadoria para deficientes, que também aqueles que recebem benefício assistencial hoje, se arrumarem algum emprego, não perde o benefício, ele fica suspenso, perdeu o emprego, recupera o benefício automaticamente, que era um grande problema. As pessoas que recebiam LOAS não queriam se empregar para não perder o benefício. Então a gente conseguiu aprovar uma lei que a pessoa suspende o benefício, perdeu o emprego, automaticamente recupera o benefício, sem necessidade de nova perícia. O deputado Arnaldo
geralmente está na luta aí junto com os servidores, geralmente não sempre, está na luta aí para os aposentados e pensionistas, também essa luta aí para os deficientes. Agora, o deputado Arnaldo, com toda a postura polêmica e de trabalho dele, na verdade, não tem um tema lá no Congresso que o senhor não está no meio, né, deputado? É só ter uma grande discussão e olhar para a mesa da Câmara, o senhor está lá na mesa da Câmara. Nós conseguimos uma grande vitória agora recentemente, o negócio, que foi a flexibilização do fator previdenciário. Uma luta de 10 anos, parecia impossível, muito difícil, mas a gente foi lá brigando, com muita dificuldade na MP 664, conseguimos aprovar uma emenda, criando um Fórmula 8595, uma alternativa ao fator previdenciário. O governo vetou, mas vetou imediatamente a medida provisória, criando essa mesma forma, só que acrescentando a progressividade. Então, desde 18 de junho já está em vigor a possibilidade de você se aposentar se a soma da idade de contribuição da mulher, mas o tempo de contribuição de 85, ela está fora do fator. Se a soma da idade do homem, mas o tempo de contribuição, que tem que ser no mínimo 35, der 95, está fora do fator. Não é a conquista permanente, mas é uma conquista progressiva, que sem dúvida nenhuma a gente vai continuar lutando para melhorar ao longo do tempo. Porque o governo baixou uma outra medida provisória, 676, nós já emendamos essa medida provisória para que aquelas pessoas que já se aposentaram antes dela e que tinham na época da aposentadoria a fórmula completa 85-95 possam, a partir da data da edição do provisória, ter o mesmo tipo de revisão do seu benefício. Uma outra emenda que estão apresentando dessa MP é que os tempos quebrados possam ser somados. Por exemplo, 30 anos e meio, 54 anos e meio, daria a fórmula 85 no caso da mulher. Então, facilitando essa coisa, porque às vezes o quebradinho de uma idade, quebradinho de tempo de contribuição, forma um ano e isso facilita a pessoa. Uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. E aquelas centrais sindicais que deveriam ter ajudado lá atrás, quando a gente reclamava disso, agora parece que acordaram para a realidade e vieram para essa luta também, Góes. É engraçado, né? Central sindical está trabalhando de uma forma a não perceber. Aliás, pouca gente acreditava nessa vitória, viu, deputado? Eu sei. Pouca gente acreditava nessa vitória. Eu me lembro que quando nós aprovamos a emenda, aprovamos no dia 13 de maio na Câmara, e depois ainda tinha que ser votado no Senado, mas o tempo de sanção ou veto da presidente, tudo, não, isso não vai passar, isso é vitória de Pio, não vai resolver nada, mas a gente acreditou e foi possível. E eu, particularmente, fiquei muito contente porque eu estava internado por uma série de exames aqui em São Paulo e eu falei para o médico, eu quero ir embora porque eu tenho que votar em Brasília amanhã, no dia seguinte à votação, essa emenda. Se eu não estiver lá, a emenda cai, porque a emenda era de minha autoria, só estando presente. E ele me liberou na última hora, às 10 horas da manhã, eu saí correndo para Brasília e naquele dia, 13 de maio, um dia histórico para mim, nós conseguimos aprovar essa emenda, como disse você, que ninguém acreditava. Eu acreditei até o fim. Eu até imaginava no dia anterior que era possível aprovar, apesar de todo o jogo que o governo fez contra, absurdo, jogou demais, tentou dizer que a emenda era inadmitida, que não cabia emenda naquela MP, nós tivemos que brigar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nesse ponto foi positivo, porque apesar de toda a pressão do governo, inclusive o Michel Temer, que é o vice-presidente, presidente do seu partido, que pedia a inadmissibilidade da emenda, ele não deu a inadmissibilidade, a gente ganhou no voto e a partir daí uma grande conquista para o trabalhador, que como disse você, parecia impossível. Aliás, esse acreditar do senhor deputado sempre. Não fica só com o senhor, o senhor instiga a gente, o senhor leva a gente a essa briga também. Reforma da Previdência de FHC, quando eu conheci você e o Júlio, até briguei com vocês lá no Guarujá, na reunião da FESPESP, e sem dúvida nenhuma foi importante essa luta toda, e tem um DVS 48, que o pessoal da Pampesp lutou muito, a gente conseguiu, como diz você, na última hora, no minuto final ali, por um voto nós ganhamos esse DVS aí. Deputado, estamos aí num primeiro semestre aí de pós-eleição, reeleição da presidente, uma Câmara Federal com um presidente diferente do que a gente tinha até agora. Qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre de 2015 sobre a gestão do Eduardo Cunha e toda essa conturbação política que está acontecendo? Olha, a Câmara realmente teve um desempenho positivo nesse primeiro semestre aqui, porque o governo queria
através das medidas provisórias que mudam o seguro-desemprego, que mudam a pensão, que facilitam a situação do governo na colocação de empecilhos à concessão de benefícios, é um trabalho grande. Essa mesma MP que eu falei do fator também tinha a redução da pensão para metade. E a gente conseguiu, no voto lá, mudar a pensão para 100%, vai ser pago agora em setembro. Todas as pessoas que iniciaram a pensão em 2015, por óbito ou em 2015, que receberam 50%, vão receber a integralidade agora a partir de setembro. Então, demorou um pouquinho para a Previdência fazer a adaptação, já está resolvido, em setembro agora vai ser pago. Já está começando a sair as primeiras aposentadorias com aplicação do fator previdenciário no novo sistema, com a fórmula 85/95, em que não há o prejuízo. O tamanho do prejuízo, Góes, era o seguinte: a mulher, depois de 30 anos de trabalho, ia se aposentar e perdia em média 40% do valor do benefício. O homem, depois de 35 anos de trabalho, perdia em média 30%. Agora, se completarem essa fórmula 85/95, é a soma da idade mais o tempo de contribuição. A soma da idade mais o tempo de contribuição. Não é 85 anos a mulher, 95 anos o homem, não. É a soma da idade mais o tempo de contribuição, acaba ficando fora do fator. Então, as pessoas que já tiveram o cálculo erradamente, se a data de entrada do requerimento foi depois de 18/6, pode ir na agência reclamar, pegar um comunicado que o cálculo está errado, para você garantir a revisão do seu benefício. Não foi fácil não, mas eu tenho certeza que a nova Câmara, a partir da assunção do Eduardo Cunha, foi importante nesse trabalho. Aprovamos também uma outra proposta que ainda não está em vigor, porque depende da sanção ou veto da Presidência da República, é a extensão do aumento do salário mínimo para aposentados e pensionistas, ou da grande vitória que a gente teve na Câmara, uma emenda nossa também, que permitiu que a gente tivesse essa situação, mas o Senado fez uma armação. O Senado tirou fora, colocou como um parágrafo esse reajuste, e aí o parágrafo vai permitir que a Dilma possa fazer o veto. E eu queria dar o nome aos bois. O culpado disso vai ser senador José Pimentel, do PT do Ceará. Fez uma emenda de redação permitindo que fosse deslocado esse aumento dos aposentados. Está no bojo do artigo 1º, ela não poderia vetar, ou vetaria tudo, e aí agora ficou separado, facilitando o veto dela. Por isso que tem que dar nome aos bois. Senador José Pimentel, obrigado pelo que o senhor atrapalhou, fazendo os aposentados perderem a expectativa de um reajuste extremamente importante. Agora, isso se aprovado dessa forma no Senado, não precisa voltar para a Câmara. Da forma que foi aprovado, com emenda de redação, não volta para a Câmara, você tem razão. Mas é uma emenda de mérito. Quer dizer, sendo de mérito, teria que voltar para a Câmara. Mas como foi apresentado com emenda de redação, não volta à Câmara. Porque se voltasse à Câmara, não tem o dúvida que a Câmara derrubava, entendeu? Mas, por isso que eu queria agradecer, entre aspas, e dizer muito obrigado ao senador Zé Pimentel. Os aposentados do Ceará sabem o que devem fazer. Aqui no estado de São Paulo, deputado, o governador falando em problemas de arrecadação, em crise, etc. e tal, começou a baixar decretos, primeiro, que não permite novos funcionários para o SPPrev, que não tem como caminhar porque falta funcionários. O IANSP começou a cortar convênios porque também começou a cortar dinheiro. Agora começa a surgir a história que o governador ainda não oficializou, mas está aí a caminho, cortar licença-prêmio, mexer no quinquênio. A crise sempre vai levar a isso, deputado? Aproveita a crise para fazer isso, né? Já devia estar em elucubração essas propostas de diminuir as gratificações por desempenho, a licença-prêmio que você fala, e sem dúvida nenhuma, os servidores têm que acordar, porque lamentavelmente o governo tem uma maioria avassaladora na Assembleia, e se a gente não tiver uma articulação rápida e grande, nós simplesmente poderemos ser surpreendidos na calada da noite, porque é nessa hora das dificuldades que os caras vêm com algumas armações. Falamos aí dos professores, dos policiais, de vários outros. No judiciário, nós estamos com um problema. Primeiro, o presidente não cumpriu a database porque faltou 1,3% da inflação. Não deu, diz que não tem dinheiro. Adicional de qualificação não está pagando os atrasados porque diz que não tem dinheiro.
Para outras coisas tem dinheiro, viu, deputado? Mas aí não tem dinheiro. Agora, o pior, precatórios no estado de São Paulo, embora o governador tenha depositado uma certa quantia na conta do presidente do Tribunal de Justiça, na conta do Tribunal de Justiça, o presidente declara que não está conseguindo pagar porque não tem verba para pagar hora extra dos funcionários para trabalharem nos processos precatórios. Como é que pode ser isso, deputado? É lamentável essa colocação que você faz, Goza, porque, sem dúvida nenhuma, ele pode terceirizar, ele pode contratar alguns terceirizados nesse momento de emergência para dar conta daquilo que é importante. Ter o dinheiro e não pagar é pior do que aquela história que não tem dinheiro e não paga. Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma solução e eu acho que os servidores têm que começar a se preparar, né? Porque agora, final do ano, vai ter sucessão no Tribunal de Justiça e começar a se articular, porque, sem dúvida nenhuma, é uma questão política dentro do tribunal. E a gente tem que saber aproveitar esse momento agora da sucessão da presidente do tribunal e se articular para que isso possa trazer o equilíbrio nessa relação entre o comando do TJ e os servidores, até porque não tem justiça sem servidores, é bom todos saberem. O próprio governo federal cometeu uma insanidade ao vetar o reajuste do servidor judiciário federal, esse projeto de lei já aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e que a presidente vetou dizendo que não pode pagar. Ora, o aumento não é de uma vez só, o aumento é escalonado e você tem o servidor judiciário 9 anos sem nenhum reajuste. E o governo simplesmente dá de costas para os servidores, e eu acredito que o próprio presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, tem que encampar essa luta e cobrar da presidente uma solução, uma alternativa. Só vetar não resolve. E o governo tem que acordar para uma realidade. Agora, no dia 16 de agosto, vai ter uma grande manifestação. E essa manifestação, sem dúvida nenhuma, passa também para essa questão dos funcionários do serviço público, tanto federal quanto estadual, que estão marginalizados, abandonados à própria sorte, por culpa da falta de interação dos governos. Agora, em agosto, os servidores públicos se reúnem lá em Brasília para a fundação de uma central exclusiva de servidores, deputado. Vai se chamar Pública Central do Servidor. O que o senhor acha disso? Parabéns, precisava mesmo uma articulação a nível nacional para poder cobrar e exigir do governo respeito ao servidor público, que não pode o governo tratar como tem tratado os servidores públicos. Eu acabei de dizer anteriormente o que acontece com os servidores do judiciário, que é uma vergonha. E lembrar de uma coisa, os governos passam, os servidores ficam. Quem garante a máquina do Estado, a máquina da União, são os servidores. E os servidores estão sendo muito maltratados, estão sendo achincalhados e avacalhados pelo servidor público, está sendo tratado pelo governo de uma maneira vil e vilipendiosa. Isso não pode continuar acontecendo. Parabéns, era preciso mesmo essa articulação para a gente bater de frente com os governos. São mais de 11 milhões de servidores no Brasil, deputado, e entidades separadas em diversas centrais que, na verdade, discutem de forma diferente. Porque uma coisa é discutir com funcionários de empresas privadas, onde o lucro é que vai definir a questão. A outra é discutir com o Estado, que recebe dinheiro de impostos e tem que discutir com os servidores também. Na verdade, se você pegar as centrais que existem aí, uma é ligada aos metalúrgicos do ABC, outra é ligada aos metalúrgicos da capital, outra é ligada aos comerciários, outra é ligada ao processamento de dados. Então, cada uma tem uma origem. Não tem uma especificamente dos servidores públicos. Por isso que eu queria saudar de maneira positiva essa nova central, para poder enfrentar mesmo e exigir que cada uma trate de uma maneira correta as suas categorias, que os servidores públicos não podem ser tratados da forma que tem sido tratado pelos governos, achando que são descartáveis. O serviço público, lamentavelmente, tem muito servidor terceirizado, tem áreas já quarteirizadas e caminhando para a quinteirização. Então, não pode simplesmente você jogar essa facilitação do serviço público terceirizado, sem concurso, sem nada, principalmente com essa articulação que os governos fazem. Deputado, para terminar essa nossa conversa, como é que o senhor avalia agora o próximo semestre, com essas CPIs todas, com essa questão toda na Câmara, no Senado, essa discussão entre projetos do governo na Câmara, no Senado?
que será o segundo semestre? O segundo semestre vai ter uma complicação muito grande com a continuidade da Lava Jato, na questão da CPI da Petrobras e 2 outras CPIs bombas que começarão a tramitar agora no segundo semestre, que é a CPI do BNDES e a CPI dos fundos de pensão. Vai destampar a fossa. Deputado, está com a palavra para conversar com os nossos espectadores, telespectadores. Eu queria agradecer o convite da FESPESP, acompanho essa luta desde a criação da federação, saúdo agora a criação da central, estou à disposição de vocês, tenho certeza da importância do valor do servidor público, que precisa ser respeitado e valorizado e não desprezado e achincalhado, e aquilo que depender de mim, lá no Congresso Nacional, fora do Congresso, qualquer movimentação relativa à PEC 555, relativa às questões de valorização do servidor público, eu estou à disposição. Não há um país, não há um Estado sem o serviço público respeitado e valorizado. Chegamos ao fim da nossa conversa com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que na verdade está sempre à nossa disposição nessa luta constante. Permanentemente. Permanente. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo volta a se reunir nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, a partir das 2 da tarde, das 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na reunião passada, o presidente da FESPESP, José Gozzi, se pronunciou sobre possíveis projetos que ainda não estão tramitando na Assembleia Legislativa, mas que as entidades tiveram acesso e trazem graves prejuízos aos servidores públicos, especialmente em relação à extinção da licença-prêmio, além da redução de incentivos financeiros, como bônus e participação em resultados. Os presentes na reunião ocorrida há 2 semanas, no último dia 17, aprovaram a realização de um estudo jurídico sobre o tema, pedido de reunião com o Colégio de Líderes e a realização de uma audiência pública na própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, caso os projetos deem entrada no Legislativo Paulista. Também foi aprovada uma carta conjunta assinada por todas as entidades, posicionando-se contra qualquer tentativa de retirada de direitos do funcionalismo. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, plenária de entidades que militam em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, realiza nesta segunda-feira, também dia 31 de agosto, a partir das 15 horas, por meio da sua Comissão Municipal da cidade de Cubatão, uma audiência pública nesta importante cidade que dá início à Baixada Santista do litoral de São Paulo, a própria cidade de Cubatão. O evento começa a partir das 15 horas na Câmara Municipal local e tem como principal finalidade discutir a prestação do atendimento médico e ambulatorial aos servidores públicos, dependentes e agregados da região. Já está em funcionamento o escritório da São Paulo Previdência, a SPPrev, na cidade de Santo André, aqui na Grande São Paulo. Desde o início do mês de agosto, os aposentados e pensionistas da São Paulo Previdência, residentes em Santo André e região, contam com uma unidade de atendimento da autarquia instalada no poupa-tempo do município. No local, os beneficiários poderão esclarecer dúvidas, solicitar serviços e verificar o andamento de seus processos, entre outras opções. O novo escritório regional da São Paulo Previdência é fruto de um estudo de viabilidade realizado com o objetivo de verificar os locais em que a unidade da autarquia é mais necessária, uma das mais importantes e grandes regiões do estado de São Paulo. Com o novo endereço, a autarquia soma no total 17 unidades de atendimento em todo o estado de São Paulo, incluindo sua sede localizada na capital. O escritório em Santo André fica na rua Giovanni Battista Pirelli, 155, dentro do Atrium Shopping, na Vila Homero Tom. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde.
E para encerrar ainda sobre São Paulo Previdência, foram empossados na última sexta-feira, dia 28 de agosto, os conselheiros indicados pela FESPESP para representar o Poder Judiciário do Estado de São Paulo junto à autarquia. São eles Diógenes Francisco Marcelino, secretário-geral da Federação, como titular, e Silvio Miceli, diretor de imprensa da FESPESP, como suplente. Ambos foram reconduzidos para um mandato de mais 2 anos. Cidadania e serviço público há 16 anos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, que interessa a você, servidor, e você já sabe. Entre em contato conosco no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e visite o nosso site atualizado diariamente com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, no www.fespesp.org. Já aviso a você que em breve nós teremos um novo site atualizado com todas as tecnologias para você poder curtir e compartilhar as notícias da FESPESP em todas as redes sociais. E por falar em redes sociais, nos acompanhe. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta procurar por FESPESP ou por Federação FESPESP. O programa de TV você sabe. Você acompanha todos os domingos às 9 da noite no site da TV aberta aqui de São Paulo, para todo o Brasil, para todo mundo via internet, e depois pode acompanhar o nosso programa no nosso banco do YouTube, lá no bit.ly/TV FESPESP, e aí você pode assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser. Ficou com alguma dúvida? Vai lá no nosso canal do YouTube e você pode ver quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa sempre ao seu lado, servidor público, sempre ao seu lado, cidadão, discutindo cidadania e serviço público. Até o próximo programa.